Estamos aqui novamente para trabalharmos agora com outras regras sobre o Poder Judiciário e que são regras aí bacanas para serem trabalhadas em sua prova. Então, vamos começar falando do chamado quinto constitucional. Quinto constitucional. Se eu pudesse conceituar o quinto constitucional, eu diria que ele é um verdadeiro presente de Deus. O quinto constitucional é um verdadeiro presente de Deus. Porque o quinto constitucional ele permite que uma pessoa que não faz parte do Poder Judiciário ingresse no Poder Judiciário diretamente como magistrado, como titular do poder. O quinto constitucional é uma verdadeira porta dos fundos para quem não fez concurso para o Judiciário, mas vai ter oportunidade de ingressar dentro da sua estrutura. O quinto constitucional é uma regra que se aplica a duas carreiras apenas. Podem ingressar no Poder Judiciário por meio do quinto quem é do Ministério Público ou quem for advogado. Então, o quinto constitucional é um benefício que se aplica para essas duas carreiras, desde que possuam 10 anos de experiência dentro da carreira. O quinto constitucional lhe permite que um membro do Ministério Público ou um advogado ocupe 1/5 das vagas de alguns tribunais. Por isso, o nome quinto constitucional dado pela doutrina, por causa do 1/5 das vagas destinadas a alguns tribunais. E quais são os tribunais em que se pode entrar por meio desta regra? Os tribunais são os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, os tribunais regionais federais. Ambos encontram-se previstos no artigo 94 da Constituição Federal. Temos ainda o TST e os TRTs. Ambos previstos no artigo 111-A da Constituição e 115, respectivamente. Então, nós temos esses aqui, os tribunais em que se pode entrar pela regra do quinto constitucional. Significa dizer que, da composição destes tribunais, 1/5 das vagas serão destinadas aos membros do Ministério Público e a advogados que possuem 10 anos de experiência. Eles serão escolhidos pelos próprios membros da sua carreira, dentre listas que serão apresentadas e até que posteriormente um dos membros seja escolhido e seja indicado para compor o respectivo tribunal. Tranquilo? Então aqui é uma coisa interessante que pode ser trabalhada na sua prova. Uma observação importante. Nós temos um outro tribunal que também permite o ingresso pela porta dos fundos, mas neste tribunal não existe a destinação de 1/5 das vagas, não. Neste tribunal, nós temos a destinação de 1/3 das vagas. Isso mesmo. 1/3 das vagas para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então, o STJ também é possível realizar o ingresso não sendo membro da carreira. Só que as vagas que serão destinadas a esses membros do Ministério Público ou advogados serão apenas 1/3 das vagas de toda a composição do tribunal. O STF, nós teremos aí o ingresso de pessoas que não são da carreira do Poder Judiciário também, mas é porque o critério de ingresso no STF, como nós veremos um pouco mais à frente, ele é um pouco diferenciado. Então ele não observaria esta regra do concurso público. Mas ficou claro isso aqui? Tudo bem? É a regra do quinto constitucional. Tá? Memorize principalmente os tribunais a que se pode entrar por meio desta porta de entrada pelos fundos. Tranquilo? Nós vamos estudar agora uma das matérias mais importantes para a sua prova, que são as garantias dos membros do Poder Judiciário.
as garantias dos membros do Poder Judiciário que estão previstas dentro do texto constitucional e que elas são utilizadas ali para trazer uma maior proteção ao magistrado. Nós temos, dentro da Constituição Federal, vários tipos de garantias e que a doutrina trouxe uma classificação interessante, dividindo estas garantias em dois tipos. Existem as garantias de independência, e nós temos as garantias de imparcialidade. As garantias de independência são três. Primeiro, chamado de vitaliciedade. A segunda é chamada de inamovibilidade. A terceira é chamada de irredutibilidade. Irredutibilidade dos subsídios. Essas são as três garantias de independência dos membros do Poder Judiciário. Quando eu falo membro do Poder Judiciário, você não pode viajar na maionese e pensar que essa garantia se aplica, por exemplo, ao técnico judiciário ou então ao analista judiciário. Não. Quando eu falo em membro do Poder Judiciário, eu estou falando do titular do Poder Jurisdicional, que é o magistrado. Ok? Nós vamos analisar então essas garantias agora, fazendo a leitura do texto constitucional. Os juízes gozam das seguintes garantias. Inciso 1. Vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo da perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. A primeira comparação que se pode fazer com esse instituto de proteção ao magistrado e que lhe garante independência é ao instituto da estabilidade. Então, quando eu falo em vitaliciedade, é algo parecido com a estabilidade. A estabilidade que você vai ter daqui a uns dias quando você passar no concurso público. Só que nós temos uma diferença sensível entre estabilidade e vitaliciedade. A primeira diferença diz respeito ao prazo ou ao tempo em que se adquire a vitaliciedade. A Constituição nos diz que a vitaliciedade se adquire com 2 anos. 2 anos de efetivo exercício. Já a estabilidade do servidor normal, aquele orelha, eu, você, essa estabilidade se adquire com 3 anos. E essa é a primeira orientação, a primeira preocupação que eu tenho com você na hora da sua prova. Eu não consigo te explicar a vitaliciedade sem comparar ela com uma estabilidade. E eu sei que essa informação vai ficar na tua cabecinha. Só que a tua cabecinha, ela está juntando milhões de informações ao se preparar para um concurso público. Então é possível que ela te traia no dia da prova, fazendo você confundir estabilidade com vitaliciedade, principalmente no que tange ao prazo. Então eu quero que você circule embaixo aí do seu material. Circule bem, marque, coloque um asterisco. Só que você tem que sinalizar de forma que todas as vezes que você pensar em vitaliciedade, tem que brilhar na sua mente. Vitaliciedade, 2 anos. Tranquilo? Perfeito. Uma segunda distinção entre vitaliciedade e estabilidade diz respeito à flexibilização dela. Ora, a pessoa que tem estabilidade, servidor público orelha, ele pode ser demitido do servidor público por várias condições. Ele pode sair do serviço público por uma sentença judicial, ele pode ser demitido por inabilitação de estágio probatório, ele pode ser demitido porque ele não consegue ter uma avaliação satisfatória naquelas avaliações periódicas, ele pode ser demitido num processo administrativo disciplinar. O magistrado não. O magistrado tem uma garantia muito mais poderosa. E por que ele tem uma garantia mais poderosa? Porque a sua função é uma função cercada de responsabilidades, né, incomparáveis às dos demais servidores públicos. Então, o magistrado, ele só poderá ser demitido sendo vitalício
por uma sentença judicial transitada em julgado. Esta é a grande força da vitaliciedade para ele. Ele só pode perder o seu cargo por sentença judicial transitada em julgado. Isso é um diferencial fantástico aí para o magistrado. Isso permite que ele tenha o quê? Independência em seu julgamento. Ele julga sem medo de ser feliz. Ele julga um político, ele julga uma autoridade qualquer, sem preocupação de que aquele julgamento possa ensejar alguma retaliação no seu vínculo com o Estado, ali no seu vínculo empregatício. Então, quando a gente fala em vitaliciedade, é uma das seguranças mais fortes que o magistrado tem para desempenhar as suas funções com independência. Tranquilo? Aqui eu me dediquei a fazer uma comparação entre vitaliciedade e estabilidade, para que você não confunda os dois institutos. Ok? Enquanto o magistrado não tem a vitaliciedade, nós temos aqui um vácuo temporal de 2 anos equiparado ao estágio probatório do servidor público normal. A Constituição não diz isso expressamente, mas nós podemos chegar a essa conclusão com tranquilidade, que nós teríamos aqui um estágio probatório de 2 anos. E durante este período, segundo o inciso que acabamos de ler, a Constituição permite que o magistrado ele possa ser destituído do seu cargo, ele perca o seu cargo, por uma mera decisão do tribunal, decisão administrativa. Então, da mesma forma que você tem uma garantia maior para o vitalício, você tem uma flexibilidade maior também para aquele magistrado que não adquiriu vitaliciedade ainda. O seu cargo ele é mais sensível e realmente ele tem que se dedicar nesses 2 anos e provar que ele merece estar naquela função. Ok? Agora, um dos pontos mais importantes da análise desta garantia do magistrado diz respeito a uma coisinha que quem lê, é você que está lendo aí em casa, você está estudando a Constituição. Se você não prestar atenção, você vai passar batido isso aí e você nem vai perceber que tem uma informação importantíssima descrita aí. Que parada é essa de primeiro grau? Será que ele falou assim da primeira, 8ª série? O que é isso aqui? Né? Meu amigo, quando ele fala que a vitaliciedade será adquirida no primeiro grau após 2 anos, ele está querendo dizer que esta condição de aquisição da vitaliciedade e que necessita de um prazo de 2 anos, só será aplicada aos magistrados que ingressem no primeiro grau de jurisdição. O primeiro grau é aquela fase inicial da magistratura. O primeiro grau é a porta de entrada por meio do concurso normal, aplicável à regra dos magistrados. Um magistrado que quer entrar na carreira, aquele cara que quer entrar aqui, esse magistrado, tem que ir concurso. Essa é a regra. E esse concurso, ele entra na jurisdição de primeiro grau. É aquela função de juiz, substituto. É o primeiro estágio em que ele vai passar entrando no Poder Judiciário. Esta regra da vitaliciedade após 2 anos se aplica para este camarada. É ele que fez o concurso público que precisa passar por 2 anos ali para adquirir a vitaliciedade. Daniel, eu não acredito que você está querendo me dizer o que você está querendo me dizer. Sim, eu estou querendo dizer que se essa regra é aplicável apenas para quem entra no primeiro grau, como fica a vitaliciedade daquele membro que entra diretamente no segundo grau de jurisdição? Aquele membro que, por meio da regra do 5º constitucional, ele ingresse sem concurso público, ele ingressa pela porta dos fundos direto no tribunal. Quantos anos este camarada precisa para adquirir a vitaliciedade? Eu sei que a sua mente não aceita bem essa informação, que você está falando, não, meu Deus, não acredito que é assim. Mas é, e você nunca mais pode esquecer disso para a sua prova. O membro do Poder Judiciário que ingressa diretamente no segundo grau, ele não precisa cumprir 2 anos para adquirir a vitaliciedade. A vitaliciedade, ela cai sobre o seu colo de forma automática. Ingressou no segundo grau, você já é vitalício. Então, como se não bastasse o camarada não precisar sequer fazer um concurso público para ingressar na magistratura, de brinde ele ainda ganha a maravilhosa vitaliciedade.
vai ficar lá até se aposentar. Ficou claro isso aqui? Então, em suma, só para finalizar, a vitaliciedade que requer 2 anos de exercício no cargo, ela é a vitaliciedade dirigida aos membros do Poder Judiciário que ingressem por meio de concurso público. É aquele cara que entrou no 1º grau de jurisdição. Mas, se o camarada entrou diretamente no 2º grau de jurisdição, que é no tribunal, a ele será aplicado a regra da vitaliciedade automática. Ele não precisa cumprir 2 anos de estágio probatório. Pisou no tribunal, ele já é vitalício. Ficou clara essa regra? Que é uma das regras aí mais importantes para a sua prova. Tranquilo? Vamos fazer uma análise agora da outra garantia de independência chamada de inamovibilidade. Inamovibilidade. Por gentileza, acompanhe aí na sua tela o inciso 2º que diz: os juízes gozam das seguintes garantias: inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público na forma do artigo 93, inciso 8º. Nós temos aqui a regra da inamovibilidade, que é uma das regras também poderosíssimas para trazer garantia aí ao juiz. Ou seja, o juiz ele pode julgar com tranquilidade, que ninguém vai remover ele obrigatoriamente. Para remover ele daquele lugar onde ele exerce a sua jurisdição, em regra é necessário ter o seu consentimento. Ninguém pode remover ele contra a sua vontade. Essa é a regra. Só que a própria regra da inamovibilidade, que traz ele uma garantia, trouxe uma exceção, que é aquela remoção por interesse público, né? Então nós temos o seguinte: como regra, o juiz é inamovível. Ele pode julgar à vontade. Ele pode prender um deputado, ele pode mandar soltar o senador, e isso não vai alterar a vida dele, ele fica tranquilo, ninguém pode ser removido por conta disso. O que não seria normal? Imagine você que é um policial, né? Você aborda, por exemplo, um senador e larga uma multa nele. O que fatalmente poderá ocorrer com você? Uma remoção contra a sua vontade, né? Eu estou no Paraná. Então, imagine aqui no Paraná, o camarada que mora em Foz do Iguaçu, com a sua família, tudo bonitinho. Aí vai lá e machuca uma autoridade, lançando uma multa para ele. No outro dia, ele será removido para trabalhar em Curitiba, que é o oposto de Foz do Iguaçu. Exatamente para ferrar a vida dele. Gente, é só uma brincadeira. Não que isso ocorra em algum lugar deste país, tá? Só uma brincadeira para a gente entender o exemplo. O juiz é inamovível desde que não haja interesse público. Então imaginemos que um juiz, em determinado tribunal, ele esteja tendo uma atuação contrária aos princípios constitucionais, da imparcialidade, ele está perseguindo alguns advogados, ou então o juiz está julgando contra a própria Constituição Federal, ou então o juiz está envolvido com algum escândalo dentro daquele lugar. A Constituição diz que se houver interesse público, ele pode ser removido. E ele pode ser removido conforme a regra estipulada no artigo 93, inciso 8º, que permite essa remoção pelo voto de membros do tribunal, aqui ele faz parte, ou por decisão do Conselho Nacional de Justiça. Importa dizer que esta remoção por interesse público tem que haver essa manifestação destes tribunais. Então, é muito comum pelo Brasil você ter uma remoção por interesse público quando existe alguma situação desta, como eu exemplifiquei para você. Tranquilo? Mas em regra o juiz fica tranquilo, ele pode julgar, pode meter a lenha, que nada vai acontecer com ele. Beleza? E nós temos aí a terceira garantia de independência, que é a irredutibilidade dos subsídios. Ou seja, juiz, meu querido juiz, o senhor pode julgar à vontade, julgue com tranquilidade, que ninguém vai mexer no teu bolso. Ninguém pode reduzir os seus subsídios. Só registrando, subsídio é a forma de retribuição pecuniária que o juiz recebe, né? Você vai entrar, por exemplo, na Polícia Federal, você também vai receber por subsídio, porque o artigo 144 da Constituição sugere que as carreiras de Estado, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, recebam por meio de subsídio. Mas, se você entrar no concurso tipo do INSS, você não vai receber por meio de subsídio. Você vai receber uma remuneração normal. É um vencimento básico, mais alguns adicionais, né? E que também é bom, mas o subsídio é um pouco melhor, porque o subsídio é formado por uma parcela única. Não tem fracionamentos na remuneração do servidor público que recebe por meio de subsídio. É um valor só. Então, aquele camarada que faz o concurso para a PF, viu aquela remuneração no edital, é aquilo que você vai ganhar, porque é por meio de subsídio. Tranquilo? Desta forma, esgotamos as 3 possibilidades
de garantias de independência. Perceba que essas garantias, elas permitem que o magistrado julgue com tranquilidade, sem a preocupação de alguma interferência externa. Ok? Nós vamos analisar agora um segundo grupo de garantias destinadas também aos magistrados, que são as garantias de imparcialidade. Veja que esta garantia de imparcialidade, ela permite que o magistrado julgue, ela garante que o magistrado julgue com isenção, uma verdadeira justiça, da forma mais pura possível. Então, por exemplo, nós temos dentro das garantias de imparcialidade várias regras que não permitem que o magistrado seja contaminado ou influenciado no seu julgamento. Então, com as garantias de imparcialidade, o magistrado ele fica afastado de algumas situações que poderiam prejudicar o seu juízo de valor. Tá? Então, o que nós vamos ver agora são verdadeiras vedações aplicadas aos magistrados. Então, vai aparecer na sua tela. E agora, aos juízes é vedado, inciso 1º, exercer ainda que em disponibilidade outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Então, eu quero fazer um primeiro comentário deste inciso 1º. A Constituição diz que o juiz ele tem que se dedicar exclusivamente à atividade da magistratura. Ele não pode ter outra atividade, com exceção de uma de magistério. Então, ao juiz é assegurado o direito de poder lecionar. Tranquilo? Em regra, ele não pode ter nenhuma outra função, a não ser uma de magistério. Já foi questionado no CNJ recentemente se seria só uma de magistério ou ele poderia ter várias funções de magistério. Imagina aquele juiz que dá aula em várias faculdades. Será que ele pode dar aula em várias faculdades? Ou ele só pode dar aula em uma faculdade porque ele falou salvo uma de magistério? O que você acha? O CNJ já emitiu um parecer nesse sentido, dizendo o seguinte, falou, olha, uma de magistério não significa uma faculdade. Uma de magistério é a função de magistério. Desde que seja compatível com o seu horário, você pode ter várias funções de magistério. Tranquilo? Eu, por exemplo, tinha um professor em Brasília, que dava aula todos os dias para mim. Ele era juiz e dava aula de manhã, tarde e à noite, todos os dias. Aí você pergunta, que hora que ele trabalhava? Eu não sei que hora que ele trabalhava, mas ele que dava aula, dá. Gente, brincadeira, tá? Não é assim não. O juiz, geralmente, ele dá aula naquele horário em que ele não trabalha no tribunal, tá? Uma brincadeira aí. Se o senhor, Vossa Excelência, que deu aula, estiver me assistindo, não fique magoado comigo. Foi só uma brincadeirinha, tá? Essa seria a primeira garantia de imparcialidade destinada aí aos juízes. Vamos ler o inciso 2º agora? Também é vedado aos juízes receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Então, o juiz ele não pode receber participação em processo. Até recentemente nós estamos tendo um julgamento no Supremo Tribunal Federal de uma norma que existia no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que previa algum tipo de participação nesse sentido. Isso é vedado pela Constituição Federal. O juiz ele tem que trabalhar e a única coisa que ele recebe pelo seu trabalho é sua remuneração. Ele não pode trabalhar por metas, por meio de incentivos. Ele não pode ter custas judiciais. Isso aí poderia interferir na isenção do seu julgamento. Ok? Porque é vedado diretamente pela Constituição. Vamos ver o próximo inciso? Inciso 3º, dedicar-se à atividade político-partidária. O magistrado não pode dedicar-se à atividade político-partidária, ele não pode se envolver com política. E por que ele não pode se envolver com política? É óbvio. Existe setor da sociedade que possui mais poder de influência que o setor político? Obviamente que não. Então, o magistrado não pode se contaminar com isso. Ele tem que ser isento. Ele tem que estar afastado da influência política. Nós tivemos até o julgamento no Supremo Tribunal Federal, onde eles definiram aí a aplicação ou não da ficha limpa. A aplicação ou não da ficha limpa foi um dos julgamentos assim, mais esperados, em que o STF só estava aguardando a nomeação do ministro Luiz Fux, que foi o último ministro a compor a corte. E será que eles julgaram isso com imparcialidade? Ou houve influência política? Gostei muito das palavras do presidente do STF, quando ele disse que pensar em influência política no STF é você não acreditar na Corte Constitucional. Eu achei muito bacana, porque, de fato, apesar de nós, da sociedade, desejarmos com muita vibração, com muito desejo, que essa lei de ficha limpa se aplicasse, era óbvio que ela feria o previsto no artigo 16 da Constituição.
Era óbvio, estava claro, que é o princípio da anterioridade da legislação eleitoral, que prevê que ela não pode se aplicar a eleições que ocorram até um ano da data da vigência da lei. Isso aí está previsto na Constituição. Então, assim, se você fizer uma análise jurídica do fato, eu não posso confundir o meu desejo com a legalidade da previsão deste instituto. Você pode estar pensando, pô, Daniel, não tem nada a ver isso aqui, isso é direito político. Não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque quando a Constituição diz que o magistrado não pode ter filiação partidária, não pode estar envolvido com política, é para lhe garantir que a sua decisão não vai ser política. A decisão do magistrado ela tem que ser jurídica. Ela tem que ser jurídica. Então, essa é uma das garantias mais poderosas que nós temos para trazer uma maior segurança aí nos julgamentos dos magistrados. Vamos ver a próxima? Olha na sua tela aí. É vedado ao magistrado receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Então, gente, nós temos aí também outra vedação de que ele não pode receber nada, nenhum incentivo ali para fazer seu julgamento. É muito parecido com aquele outro inciso, o segundo aí que nós lemos. Com uma diferença, lá era participação em processo. Aqui nós temos aquele tipo presentinho que o magistrado recebe pelo julgamento, né? Eu lembro uma certa vez em que eu ouvi um magistrado dizendo o seguinte: ele fez um julgamento, foi favorável para uma pessoa que tinha muito dinheiro, e no outro dia, quando ele chega no seu gabinete, tem um envelope em cima da sua mesa com uma chave, né? Ou seja, a pessoa ficou feliz com o julgamento e deu um carro para aquele magistrado, né? Obviamente que esse magistrado não aceitou essa chave. Ele pegou a chave e deu para a filha dele, né? Calma, gente, tô brincando, não aconteceu isso, tá? Não aconteceu isso, porque isso não funciona. O magistrado, ele está vedado de receber tipo de presente. Ele tem que julgar segundo suas convicções, ele tem que julgar segundo a lei. Jamais ele tem que julgar por algum incentivo ou por algum benefício. Perceba que a própria Constituição traz uma exceção. Ela fala assim, olha, ele não pode receber salvo exceções previstas em lei. Então nós temos exceções previstas em lei. Nós temos, por exemplo, imagine que esse magistrado ele seja um professor. Ele pode receber por ser professor? Pode. Ou então esse magistrado escreva um livro, que é muito comum no Brasil. Ele pode receber pela venda desse livro? É lógico que pode. Então, existem circunstâncias que ele pode receber financeiramente por isso. Mas a gente tem que separar daqueles incentivos para que o magistrado julgue favoravelmente aos interesses de algumas pessoas da sociedade. Tranquilo? Próximo e último inciso. Ao juiz é vedado exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo, por aposentadoria ou exoneração. A regra, uma das regras mais novas incluídas na Constituição, e que é chamada aí pela doutrina da quarentena do magistrado. O que essa quarentena diz? Ela fala o seguinte, ó, naquele tribunal onde você atuava, caso você seja exonerado ou aposentado, ou saia por algum motivo, você não poderá exercer advocacia pelos próximos 3 anos. Ok? Então esta é a regra da quarentena. Eu chamo a sua atenção aqui para o número 3, que são 3 anos, porque este número ele vai acompanhar a sua vida. Você já viu que é necessário 2 anos de prática jurídica? Não, é necessário 3 anos de prática jurídica. Você já viu que a vitaliciedade ocorre com 2 anos. E agora você está vendo que a quarentena são 3 anos. Então, se você perceber dentro de um contexto daquilo que nós já estudamos, nós temos 3 regras que vão mexer com 2 números, o 3 e o 2. Cara, eu vou te dizer uma coisa, você tem que ter cuidado com isso. Me ouça, confia em mim. A tua cabeça vai pegar o 3 e o 2 no que tange ao Poder Judiciário e o tempo todo vai ficar jogando com esses números. Então, para a tua prova aparecer um 2 no lugar do 3 é mole, mole, mole. E para você errar é mais fácil ainda. Porque você sabe, na hora que você pega a prova, você fala, putz, eu lembro que tinha uma regra que era com o número 2. Mas também tinha uma regra que era com 3. Qual que é? Então não pode acontecer isso na sua prova. Você tem que lembrar que a vitaliciedade, com 2 anos. Atividade jurídica para ingresso na carreira, 3 anos. E a quarentena, 3 anos. Pelos 3 anos seguidos após a aposentadoria ou qualquer outra ausência do cargo ali, ele não poderá advogar naquele tribunal. O CNJ já afirmou o entendimento que esta regra só se aplica ao tribunal do qual aquele magistrado fazia parte. Significa dizer que se um ministro do STF se aposenta, ele fica impedido de advogar pelos próximos 3 anos no STF. Mas ele pode advogar nos outros tribunais do Poder Judiciário. Tranquilo? É uma regra muito importante
que eu espero que você guarde no seu coração, porque ela cai muito em prova, né? Como eu costumo dizer, não cai, despenca em prova. Um abraço para todos vocês.